Bem-vindos novamente ao nosso shiur, nossas aulas do GPS para a alma, do livro Tânia, o livro tão sagrado do Tânia. Tivemos um pequeno intervalo, um grande intervalo durante as semanas de Pesach, mas estamos agora de volta com novas histórias, com novos ensinamentos e com novas mensagens para todos. Nós tivemos uma aula desse novo livro, na parte, nova seção de dentro do livro do Tânia, que é chamado Shara Eichud Ve'emunah, o portal da unicidade e da fé em Deus. Pedro, boa noite, bem-vindo ao nosso shiur. E começamos uma pequena aula e hoje vamos recapitular um pouquinho dessa ideia que começamos a falar sobre a fé em Deus, a reverência por Deus, o que significa Ahavat Hashem, Irat Hashem, e você acreditar na unicidade de Deus, apesar que existe todo este mundo, todo esse universo. O Maimônides, o Rambam, ele escreve há mais de 800 anos no seu Código de Leis como nós podemos cumprir dois mandamentos da Torá, que é Ahavat Hashem Veirat Hashem, o amor a Deus e a reverência perante Deus. Como já expliquei nas aulas anteriores, que nós não traduzimos Irat Hashem como temor a Deus ou medo de Deus, porque isso aqui é esse medo de Deus, medo do castigo, medo do inferno, do Satanás, ou sei lá do que mais, isso é o amor egoísta. A pessoa está pensando em si, que eu não quero apanhar, eu não quero sofrer. Por isso que o Alter Rebbe, aqui no Tânia, ele traduz que Irat Hashem significa a reverência perante Deus. Quando você ama uma pessoa, então você tem uma reverência perante ela. Você não quer magoar essa pessoa, você não quer ferir essa pessoa. Então, quanto mais você ama, menos eu vou fazer algo que possa machucá-la. Isso significa a reverência perante Deus. Mas a grande questão que o Maimônides ele fala é como é possível a Torá nos ordenar dois sentimentos do coração. Ame a Deus, tenha reverência perante Deus. Porque não existe um botão ame, teme. Eu posso dar ordens para você fazer algo, para você respeitar algo, ou deixar de matar, deixar de roubar, deixar de trair. Mas um sentimento do coração não é algo automático. Então, como é possível a pessoa atingir esse nível de reverência e de amor perante Deus? Isso vem a partir da meditação, do pensamento. Como também já explicamos nas aulas anteriores, a ideia da Hidbonenut, da meditação. Que isso significa a pessoa ela parar e meditar em Deus, na criação do mundo, no meu dia a dia, nos milagres, nas maravilhas, nas coisas incríveis da criação do mundo que o Criador faz. Quanto mais você parar, meditar, contemplar, se aprofundar nos detalhes, mais você vai acabar sentindo. Não existe coincidência, mas bem hoje de manhã eu fiz um estudo sobre isso, um estudo sobre a ideia da meditação, e ele fala que a meditação que a pessoa precisa ter na hora da reza, existem vários níveis de meditações. Mas quanto mais profunda for essa meditação, Marlon, bem-vindo, quanto mais profunda e detalhada for essa meditação, esse estudo, esse pensamento, mais você vai sentir.
Porque para você se apaixonar por uma pessoa ou por algum assunto, você estuda, medita, contempla, e o intelecto, quanto mais conectado ele estiver com essa ideia, ele vai acabar respingando para o coração e para os meus sentimentos também. Então, quando a Torá nos ordena, você deve sentir o amor a Deus e uma reverência perante Ele. Na verdade, a Torá está ordenando, você precisa meditar, pensar na grandiosidade, de quão infinito e maravilhoso que Deus ele é, na grandeza dele. E apesar que ele é infinito, sem começo, sem meio, sem fim, ele sempre existiu e vai continuar existindo, a luz infinita de Deus. Ao mesmo tempo, ele se preocupa comigo. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida. Ele se preocupa como eu estou sentindo, o que eu fiz ou deixei de fazer, para o bem ou para o mal. Todo aquele conceito que já foi abordado também, da Hashgacha Pratit, da providência divina, privada e particular para cada ser humano, para cada criatura, para cada mineral, vegetal e animal. Você fala, uau, ele é tão incrível, ele é tão infinito, e ao mesmo tempo ele consegue se preocupar com os mínimos detalhes de cada plantinha, de cada detalhe do mundo. Então isso vai me despertar um sentimento de amor. Se alguém, um grandioso rei, se preocupa comigo, ele me ama, então eu acabo refletindo também um sentimento de amor por ele. E no momento que eu já amo, eu acabo sentindo também uma reverência perante Deus. Uma irat shamayim, um temor aos céus, uma reverência perante Deus. Só que tem uma diferença na minha vida. Se eu amo a Deus ou se eu tenho reverência perante Ele. No momento que eu amo alguém, então, agora é dia das mães, eu vou dar um presente para minha mãe. Quando que é dia dos pais, eu vou dar um presente para os pais. Se eu tenho medo de ladrão, eu fecho a janela. Eu protejo meu celular. Eu não tenho aplicativo de banco no meu celular. Então, o sentimento de amor leva a ações positivas, ativas. E um sentimento de temor e reverência me leva a ações de restrições. Eu não farei coisas, ações, palavras que vão ferir essa pessoa tão amada. O sentimento de Ahavat Hashem, de amor a Deus, me leva a fazer uma das mitzvot a ser um dos preceitos positivos da Torá. Nós temos 613 mitzvot. Dessas, 248 são mitzvot a ser. São ações ativas, positivas. Fazer o Shabat, que tem dezenas de leis. Fazer o kasher, que existem dezenas de leis. Colocar o tefilim, colocar uma mezuzá, e assim por diante, fazer a reza, ajudar o próximo, dar doação, e assim por diante, são mitzvot que expressam o meu amor. Se eu coloco o tefilim, eu estou me conectando com ele. Se eu coloco uma tzedakah, uma doação, eu estou ajudando, fazendo uma vontade de Deus, estou expressando o meu amor a ele. E isso está ligado também com o primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é um mandamento positivo. Eu sou teu Deus que te tirei do Egito. Você tem que acreditar em Deus que te tirou do Egito, Deus criador. Mas por outro lado, no momento que eu tenho o sentimento de reverência e de temor a Deus e de irat shamayim, eu não farei coisas que vão decepcioná-lo. E isso representa o segundo mandamento: não cometer idolatria, não roubar,
não matar, não cobiçar, não trair, não comer tais comidas, não quebrar o Shabat, e assim por diante. Então, aqui nós temos, porque o judaísmo não é teórico. O povo judeu é o povo do livro, é o povo do estudo, por isso que temos tantas e tantas aulas da Torá, mas o que vale não é a intenção, o que vale não é o estudo, o que vale é a prática. Levar tudo que estamos aprendendo na prática. Então, o sentimento, ele dá vida às ações. Uma mitzvah, um preceito, uma ação feita sem sentimento, então isso aqui é feito de uma forma muito técnica, muito mecânica e automática, sem nenhuma empolgação, sem nenhum sentimento. Então, se eu ajudo alguém, mas sem nenhuma palavra, tá, valeu. Mas vale muito mais se você der com um sentimento de amor sincero. Quando você estiver lá. E essa que é a ação perfeita do judaísmo. Quando que estou juntando tudo simultaneamente. A minha fé em Deus, a minha vontade, o meu conhecimento, o meu sentimento, mas tudo isso vai levar e culminar na prática. Não vai ficar na teoria. Esse que é todo o objetivo. Sair da teoria, do pensamento, da fala e levar tudo isso na prática das ações. Fazer coisas corretas e deixar de fazer coisas proibidas e incorretas. As 3 rezas diárias, da manhã, da tarde e da noite, nós terminamos a reza com um trecho que se chama Aleinu Leshabeach. Nós precisamos louvar e agradecer ao Senhor do Universo. E no final do primeiro parágrafo, nós falamos Veyadata Hayom Va'ashevota Levavecha que Hashem o Elokim Bashamayim Mimal Va'alaretz Mitachat Ein Od. Veyadata Hayom, você precisa saber hoje. Va'ashevota Levavecha, colocar no teu coração que Deus é teu Deus, nos céus acima e na terra abaixo, Ein Od, não há nada mais fora Ele. Não há nenhum outro fora Ele. Então aqui nós percebemos que não basta só, eu acredito em Deus. Como eu falei na outra aula, que o ladrão também acredita em Deus. O pilantra também acredita em Deus. Ele reza para Deus para ter sucesso no seu roubo, no seu assalto, na sua malandragem. Mas é uma fé muito abstrata. Eu acredito, mas ele vai me dar o poder de pecar, de maltratar, de fazer a coisa errada. Então, Veyadata Hayom. Dat. Existe Chokhmah, Binah, Dat. Dat é uma das 10 forças, é a terceira força do intelecto. Ani Yodea, eu sei, conhecer. Quando você fala Ani Yodea, eu sei, significa que eu sei, eu entendi, eu absorvi, eu conheci este assunto, eu vesti a camisa, eu interiorizei esse conceito. Então a gente fala Veyadata Hayom, você tem que saber e conhecer Deus. Não é só falar, eu sei que existe um Criador, mas eu faço o que eu bem quiser. Não, você tem que estudar, você tem que meditar para realmente conhecê-lo. Então não basta só emuná, fé. Como já explicamos que fé é algo muito abstrato. É aquele ponto que está além do intelecto, além da racionalidade. E aqui essa frase diz, é uma frase da Torá, Ein Od, que só existe um Deus. Ein Od Milvado, não existe outro fora Ele. Não há nenhum fora Ele.
Quer dizer, será que eu iria pensar que existe um outro Deus acima dos céus e abaixo dos oceanos? Que é a frase que a Torá fala, e nós falamos diariamente 3 vezes, Veiadata Hayom, você tem que saber e conhecer, interiorizar que só existe um Deus acima dos céus, acima e na terra abaixo. Que história é essa? Abraham Avinu, nosso primeiro patriarca, Abraham, ele entendeu, ele chegou à conclusão que todas as estátuas de deuses e ídolos que seu pai e todo mundo acreditava naquela época, toda a sua família, ele chegou à conclusão que não são forças verdadeiras, que não são deuses verdadeiros, é só uma farsa, e por isso que ele chegou à conclusão e ele foi lá e quebrou as estátuas do pai. No momento que ele entendeu que não existe um mundo, não existe um universo sem um criador, e que com certeza existe um dono neste universo, nessa morada, nesse mundo, ele foi lá e quebrou as estátuas do pai. Falou, o que você está perdendo seu tempo se ajoelhando para um pedaço de pedra, de ouro, de madeira? E depois disso, ele saiu com sua família. Depois da história, que ele foi jogado na fornalha pelo rei Nimrod, que era o maior rei da época, a história inteira, não vamos entrar nisso aqui agora, mas depois que ele saiu da fornalha vivo, ele saiu de Ur-Kasdim, ele foi em direção a Israel, a Canaã, que nos pertence desde então, e o propósito dele era de difundir o monoteísmo. O mundo inteiro era politeísta, e Abraham, Abraham, o hebreu significa que ele estava na outra margem do rio. O mundo inteiro acreditava que só existia, que estavam numa margem do rio. Todos acreditavam que só existia, que existiam vários deuses, e ele estava na outra margem. Ele era o único do mundo que acreditava que existia só um Deus. E o propósito dele era de difundir pelo mundo o monoteísmo. Por isso que ele tinha aquela sua tenda de Abraham com a Sara, que dava comida e bebida de graça no deserto. Para quê? Para difundir que realmente só existe um Deus. E que vocês não podem fazer idolatria, vocês não podem seguir outros deuses, outras estátuas, porque eles não têm força própria. Mesmo o sol, a lua, as estrelas, os astros, os zodíacos, são ferramentas na mão de Deus. São mensageiros de Deus. Deus programou o sol para que iluminasse, e a lua, e o zodíaco, e as estrelas, e assim por diante. Então, no momento que a gente fala Ein od milvado, não existe outro, nada fora ele, significa que nenhum ser humano e nenhum ser tem força própria. Tudo que nós temos e tudo que existe, a fonte vem de Deus. Então existe o mundo, nós enxergamos o mundo, estamos aqui, apesar que estamos falando virtualmente, mas existe o mundo. Mas este mundo que existe em od milvado, não existe fora ele, sem a energia e a força de Deus que criou e continua criando o mundo a cada instante. Essa é uma explicação básica número 1. Existe uma segunda explicação, que não somente que não existe outros deuses, outras forças fora Deus, mas que na verdade não existe nada, nenhuma vida, nenhum ser, nenhuma existência fora Deus. Quer dizer, só existe Deus. Em od milvado, não existe nada fora ele. Quer dizer, o mundo que você enxerga não é um mundo independente de Deus. E não somente que ele é secundário perante Deus, mas perante ele, o mundo não existe.
E por isso nós falamos que Deus, ele é tudo e tudo é Deus. Não existe nenhum canto no mundo ausente da presença divina. Não existe nenhum local onde que Deus não se encontre. Por isso que um dos apelidos de Deus é Hamakom, o local, o lugar. Quando vamos consolar um enlutado, a frase que nós falamos é que Hamakom Yenachem Etchem, que o local, que o lugar console vocês. Que nome é esse? Deveria falar que Deus console vocês. Mas a frase é que só Deus, que é onipresente, que se encontra em todos os locais, que pode preencher essa lacuna, esse buraco dessa pessoa, desse ente querido que acabou de falecer. Já que ele preenche todos os lugares, ele pode preencher este local, esse lugar que está vazio agora na ausência dessa pessoa. Essa é uma segunda explicação. Existe uma terceira explicação mais profunda. Que o mundo, o universo, o ser humano, não tem a capacidade de alterar e atingir em absolutamente nada em Deus. Quer dizer, Deus, ele não mudou ao criar o mundo. Deus, ele era antes, durante e após a criação do mundo exatamente igual. Não mudou nada na unicidade de Deus, na absoluta verdade de Deus, antes da criação do universo e após a criação do universo. Como falamos na reza, você é antes da criação e após a criação. Echad, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Deus, ele é nosso Deus, Deus, ele é um. Por isso que quando nós falamos o Shema Israel, Hashem Echad, a palavra Echad, que significa um, são 3 letrinhas. Aleph, Het e Dalet. Aleph, em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Aleph vale 1, Het vale 8, Dalet vale 4. E a mensagem é: ouça Israel, Deus, ele é nosso Deus, Deus, ele é um. Ele continua sendo um, apesar que existem os 7 céus, 7 níveis de céu e a terra, e os 4 cantos do universo. E com tudo, com todos milhões e bilhões de seres humanos, Deus, ele continua sendo Hashem Echad. E a grande questão é, como é possível que Deus, ele pode ser um com todo esse mundo? Quando eu crio algo, quando o marceneiro, ele cria uma mesa, ou o ourives cria uma joia, ou o vidraceiro cria um vidro, ele não é o mesmo antes e após a criação. Porque antes só existia ele, talvez e a matéria-prima, e agora tem o marceneiro, tem a madeira pronta, tem a mesa pronta, o vidraceiro e o vidro pronto, o joalheiro e a joia pronta. Ele se desgastou, ele perdeu tempo, ele se cansou. Ele não é o mesmo. Só que Deus, ele não se alterou antes da criação e após a criação do mundo, com 8 bilhões de seres e com bilhões e trilhões de criaturas. Mais uma diferença é que no ser humano, antes existia só eu e agora tem uma mesa. E agora tem esse objeto. Mas para Deus, não mudou. Ele criou esse universo todo com milhões e bilhões de galáxias, em Via Lácteas, e com toda a natureza, com todos os bichos, com todos os seres, e ele continua intacto. Um e único. Echad veyachid. Para entendermos isso, como um bom judeu, nós temos uma outra pergunta. Qual é a ligação entre a criação e o Criador? Qual é a conexão ou meio de comparação que existe entre Deus e toda a criação
do mundo. Nós já abordamos esse assunto a fundo no capítulo 20, lá para trás, muitas aulas atrás, mas agora vamos só retomar essa ideia para darmos sequência a esse pensamento. Deus, ele é infinito. O mundo, o universo, as criaturas são finitas, são limitadas. Começo, meio e fim. A pessoa pode viver 120 anos. Qualquer ser, ele morre. O tempo é limitado, o local é limitado, o mundo, o universo é limitado. Deus, ele é Or Ein Sof, a luz infinita de Deus. Então, se você for ver a conexão que existe entre o finito e o infinito, você vai falar que, na verdade, ele também é infinito. Quer dizer o seguinte, a ligação ou a comparação entre o infinito versus qualquer número finito, então nunca vai ter um meio de comparação. Se eu for comparar o infinito com 1 ou o infinito com 100 trilhões, a proporção e a comparação é a mesma. Porque se ele é infinito, para ele não faz diferença se tem 1, 100, bilhão ou trilhão, e assim por diante. Em outras palavras, porque os números também são finitos. Porque 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, e 4 mais 4 é 8, 16, e assim você vai aumentando os números. Em que momento que o número se transforma em infinito? Ou, em outras palavras, quando que ele cai nesse precipício que se chama infinito? Não existe esse momento. Porque se ele é 1 mais 1 mais 1 mais 1, algum momento ele vai sempre poder acrescentar mais 1 e mais 1 e mais 1 e mais 1. Então o homem é incapaz de contar. O computador é incapaz de contar para sempre, sempre vai estar acrescentando. Infinito significa algo que nós, seres humanos, não conseguimos captar, porque nós somos finitos e ele é infinito. Em outras palavras, um número limitado, ele não ocupa espaço em comparação ao número infinito, e não tem nenhuma ligação, meio de comparação, de conexão entre o finito e o infinito. E assim também é a comparação e a ligação entre o Criador infinito e a criação e as criaturas limitadas. O mundo e as criaturas finitas e limitadas não ocupam espaço, não alteram nada perante o Criador, que é infinito. Então, por isso, Deus ele pode criar um mundo, um universo enorme, como que ele é, mas essa criação toda do universo não cansou Deus, não modificou ele, não exaustou a Deus nada, não mudou nada nele. Porque o mundo é limitado. Então, para Deus, para criar um grão de areia e para criar uma Via Láctea para ele, c'est la même chose. É a mesma ideia, é a mesma coisa. Nada, vírgula, nada. Nenhum dos dois cansou e transformou e modificou a sua unicidade. Ele continua sendo Ein Od Milvado Hashem Echad, um e único. E não existe nada fora ele. E a grande questão é, como que isso pode ser? Como é possível? E a resposta está no Gênesis. Vayomer Elokim Ehi Or Vaihi Or. Deus disse que haja luz e a luz apareceu. Que Deus disse que haja o sol, a lua, as estrelas, o homem, os animais, e eles foram criados a partir da fala. 10 falas, 10 pronunciamentos. Deus falou para criar o mundo. Quantas palavras você pode falar na sua vida?
Incontáveis palavras. Você se cansa falando? Um pouco. Eu estou falando agora, eu me canso, tenho que tomar um copo de água. Mas as palavras não me desgastam. Eu não tenho palavras limitadas. Deus criou o mundo a partir da fala, que é algo muito externo, é algo muito superficial. Ele não criou com as mãos, ele não criou com pensamento, ele criou com a fala, demonstrando que é algo muito insignificante perante a ele. E isso não vai alterar, da mesma forma que não me altera a minha essência, as minhas palavras, assim também perante Deus, criando o mundo, criando o universo, não alterou nada perante a sua força infinita e a sua unicidade absoluta. Então, essas palavras que Deus criou o mundo são combinações do Aleph Beit, das 22 letras do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, até Kuf, Rei, Shin, Taf. As 22 letras do alfabeto hebraico. Existe toda uma mística, uma explicação da Kabbalah, várias e várias explicações. Tem um colega que dá muitas aulas sobre isso. Mas cada letra tem uma energia diferenciada, tem uma força diferenciada, tem um desenho diferente, tem uma cor diferente, porque cada uma dessas letras que Deus criou e que Deus falou, com a junção dessas letras e dessas palavras, que o mundo e que as criaturas e que todos os seres, eles foram criados. Como consta que quando Adão foi criado, Deus queria que ele nomeasse todos os seres humanos, todos os seres criados, todos os bichos, os peixes, os pássaros, os animais. E Deus fez todos os animais e seres que já foram criados passarem na frente de Adão. E Adão, ele olhou para cada ser, para cada animal, e ele enxergou a sua fonte espiritual, quais letrinhas das 22 letras hebraicas, porque Deus criou o mundo com Lashon HaKodesh, com o idioma sagrado, com o hebraico da Torá. Ele enxergou a sua fonte espiritual, a fonte das letras, e daí ele copy-paste, ele falou, o seu nome é este. Então ele olhou para o boi da vaca, ele olhou para o boi e ele falou para ele, Lechana Eli Kroshor, você merece o nome Shor, Shin Vav Reish, porque ele enxergou na fonte espiritual que a energia deste boi vinha das 3 letrinhas, Shin Vav Reish. Ele olhou para o cavalo e falou, seu nome é Sus, Samer Vav Samer, porque a fonte espiritual vai dessas 3 letras. Ele olhou para o macaco e falou, seu nome é Kof, macaco. Por quê? Porque a fonte espiritual vem de Rav, Vav e Pei. E assim por diante. Apesar que nem todos os nomes foram falados na Torá, porque Deus falou só as coisas maiores, o sol, a lua, as estrelas, os animais em geral, água, natureza, plantas, mas não consta na Torá o nome Even, pedra. Não consta nos 10 pronunciamentos, a Saram Amarot, a palavra Even, pedra. Só que a palavra Even, ela pode ser essa mistura das letras, como que elas existem todo um cálculo cabalístico que ele explica no Tânia, dos 231 portais, que são 22 variáveis das 22 letras. Então seria 22 vezes 21 dá 462. Dividindo na metade, isso daria os 231, quer dizer, 231 formas de você combinar essas letras. E assim consta nos livros da Kabbalah, no Sefer Yetzirah e assim por diante.
Então, todas as criaturas do universo, o nome em hebraico são as letras da fala, que vêm desses portais das letras espirituais, a tal ponto que elas vão se permutando e se misturando, que vai acabar chegando nessa criatura, nessa pessoa limitada. Por isso que é tão importante para um Yehudi, para um judeu, de ter um nome judaico. Porque o nome judaico dele, que foi dado no Brit Milá, ou a menina logo que ela nasceu, ou se ela não recebeu ainda o nome judaico na Torá, ela precisa, mesmo com idade avançada, receber o nome na Torá. Porque o nome daquela criança, daquela pessoa, daquele judeu, tem a ver com a alma dele, com a essência da alma dele, com a missão da vida dele. E esse que é o canal de energia para a vida toda. E mais ainda, a alma judaica começa a penetrar na criança no momento que ela tem esse RG, esse CPF, essa identidade judaica. Qual que é? É o nome judaico. Então aqui nós vemos que o nome de cada criatura em hebraico é a vitalidade, a energia que vem diretamente dos 10 pronunciamentos, ou com as suas permutações, ou com os valores numéricos, com os gematria, que é chamado, até que foi criado essa criatura particular. Agora, existem outras criaturas que a Torá menciona o seu nome. Por exemplo, Deus falou que haja uraquia, o firmamento que vai separar entre as águas de cima e as águas de baixo. A Torá menciona Shemesh, o sol, Yareach, a lua, as estrelas, os planetas, a natureza de forma geral. Estes nomes que constam nos 10 pronunciamentos do Gênesis, da criação do mundo, são criaturas enormes, que a energia que eles recebem é uma energia que vem direta de Deus, sem permutações, sem modificações ou catalisadores para diminuir essa energia. Eles recebem diretamente da fonte, porque eles são grandes. É o sol, é a lua, é o firmamento, então a energia para eles chega de uma forma direta, sem diminuir essa energia toda. Então isso que a gente aprendeu agora, nesse capítulo 1, Lushar HaYechud Ve'emunah, do portal da unicidade de Deus e da fé em Deus. Nós aprendemos que precisamos conhecer e meditar e colocar no coração que só existe um Deus. Porque as palavras de Deus se encontram constantemente na criação. Como que o Baal Shem Tov ele explicou, que as palavras que Deus falou lá no Gênesis, que haja o sol e a lua e o firmamento e os homens e os animais, etc. Essas palavras, que não são palavras, que são energias, que são as letras do Aleph Beit, elas criam e continuam criando e dando essa energia constantemente. Então, tudo e toda a nossa energia e toda a nossa vitalidade vem diretamente de Deus, das palavras de Deus que Ele está falando o tempo todo, Elial, 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 Elial. E assim também cada ser humano. Então, o que acontece é que no momento que Deus ele para de falar, aquela criatura desaparece, ela morre. A pessoa ela falece porque Deus parou de falar o nome dele, parou de transmitir essa energia. Tem uma história que eu gostaria de concluir com essa história. Certa vez, os filhos do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, eles estavam conversando sobre histórias do Baal Shem Tov. Uma vez eu fiz uma série de várias e várias aulas, histórias incríveis, inacreditáveis, do Baal Shem Tov, que foi o fundador do Hassidismo, do movimento da Hassidut. E eles estavam conversando sobre algumas histórias
inacreditáveis do Baal Shem Tov. E o pai, o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, ele entra na sala e vê os filhos discutindo. Ele falou, o que vocês estão discutindo? Eles falaram, olha, a gente está falando sobre essas histórias que a carroça do Baal Shem Tov ela voava. Ou de milagres e maravilhas inacreditáveis que o Baal Shem Tov ele fez, que existem centenas de histórias como essas. Uns falaram, acreditamos, outros falaram, não acreditamos, e assim por diante. E daí o Tzemach Tzedek falou que todas as histórias do Baal Shem Tov, nós podemos acreditar que ele tinha o poder e a capacidade de fazer essas histórias, esses milagres, porque ele tinha o acesso à luz que Deus criou no primeiro dia da criação do mundo. E Yehior, Deus criou uma luz. E não é a luz do sol, não é a luz do dia, é a luz infinita, é uma luz que é a sabedoria máxima de Deus. Só que Deus acabou percebendo que o mundo, que o ser humano seria incapaz de aproveitar e de aguentar esta luz. E ele escondeu essa luz dentro da Torá. E os grandes líderes, os grandes tzadikim, como o Baal Shem Tov, eles têm o acesso a essa luz. E por isso que eles conseguem enxergar do outro lado do universo e fazer coisas maravilhosas, e voar, e fazer, e ressuscitar mortos, e assim por diante. E ele comentou uma história. Ele falou, eu tenho 3, e para mim são difíceis de entender, mas que eu próprio, disse o Tzemach Tzedek, eu me empolguei muito com essas histórias. E eu vou contar para vocês uma dessas 3 histórias. Certa vez havia um judeu, que ele era muito próximo do Baal Shem Tov, e ele não tinha filhos, muitos e muitos anos. E depois de mais de 10 anos de casado, ele veio para o Baal Shem Tov, e ele falou, olha, consta na Torá que após 10 anos de casado, o casal tem o direito, não a obrigação, eles têm o direito, por justa causa, de se divorciar. Porque talvez eles podem casar com outra pessoa e ter filhos. O Baal Shem Tov vira para esse aluno e fala, você não deve se divorciar da sua mulher. Passaram-se, eles continuaram casados. Passaram-se mais 10 anos, 20 anos de casado. E ele volta novamente para o Baal Shem Tov. Ele fala, eu quero a tua aprovação para eu separar da minha mulher, porque ela não está engravidando e eu quero ter filhos. E o Baal Shem Tov falou, você deve continuar vivendo com a tua esposa. Não deve se divorciar dela. Só que o sujeito, podemos entender, sofrendo 20 anos sem ter filhos, ele não escutou a palavra do Baal Shem Tov e ele decidiu se divorciar da sua esposa. Casou com uma nova mulher, mas ele sofreu muito, muito com essa nova mulher, perdeu todo o dinheiro, teve muitas desgraças na sua família, na sua vida, problemas de saúde, doenças, e daí ele volta para o Baal Shem Tov. Ele volta para o Baal Shem Tov com o seguinte argumento, ele fala, olha, os primeiros 10 anos eu segui a lei, e eu fiquei com minha mulher. Eu fiquei mais 10 anos, porque o Senhor me ordenou ficar com ela. E finalmente, eu separei dela. Por que eu preciso sofrer mais ainda com doenças e com problemas e dores e perder todo o meu dinheiro? O Baal Shem Tov vira para ele, ele pega o rolo da Torá, ele mostra para ele na Torá, aponta, falou, está escrito aqui na Torá o teu nome, o nome da tua primeira mulher, e está escrito que você não deve divorciar dela. Então falou o Baal Shem Tov para ele, olha, o que você quer de mim? Na Torá está escrito o teu nome, da tua primeira mulher, que você não pode divorciar, o que eu posso mais fazer para você? Você não obedeceu a Torá, não é que você me desobedeceu, você desobedeceu a Torá. E essa aqui foi a história do Baal Shem Tov. Conclui o Tzemach Tzedek
4 gerações, 5 gerações depois do Baal Shem Tov, e falou para os filhos o seguinte: consegui abrir a Torá e achar e mostrar para aquele judeu o nome dele, o nome da mulher, e o que iria acontecer, o que ele não deveria, isso daqui é impossível. Não é impossível, isso daqui é difícil de acreditar e de entendermos como que foi possível. Mas isso que é o Baal Shem Tov. Conseguir enxergar o nome dele e dela e a junção dos dois, que eles não podem se divorciar. E isso, tudo na vida, consta na Torá. Por isso, se você quer uma orientação, procure na Torá o nome, as orientações, a luz. Esteja conectado com o Rebbe, com o Tzadik, que consegue enxergar o que é o correto, o que é o incorreto. E isso que vai trazer brachot, bênçãos para todos. E com isso concluímos mais uma aula do Tânia. Uma boa noite para todos.